A história da humanidade começa em África, um continente vasto e diversificado que guarda os segredos do nosso passado mais remoto. Há milhões de anos, os nossos primeiros antepassados deram os primeiros passos nas savanas deste vasto continente, deixando marcas que ainda hoje podemos encontrar. Estes primeiros humanos eram diferentes de nós, mas foram o ponto de partida da nossa longa jornada evolutiva. Uma jornada que moldou a nossa espécie de maneiras inimagináveis. A África é chamada de berço da humanidade por uma razão muito especial. É aqui que encontramos as primeiras evidências da nossa existência. É onde a linhagem humana surgiu e se diversificou pela primeira vez, dando origem a uma variedade de espécies que eventualmente levariam ao Homo sapiens. O ambiente único do continente desempenhou um papel crucial na nossa evolução, levando os nossos antepassados a adaptarem-se e a inovar constantemente, desenvolvendo ferramentas e técnicas que seriam a base da civilização. As paisagens diversificadas de África, desde as savanas às florestas densas, proporcionaram uma variedade de habitats únicos e ricos para os primeiros humanos. Cada um desses ambientes oferecia diferentes recursos e desafios, moldando a evolução de nossos ancestrais de maneiras distintas. Estes ambientes apresentaram desafios que impulsionaram o desenvolvimento de características humanas essenciais, como a capacidade de adaptação e a inovação. A necessidade de sobreviver e prosperar em condições variadas levou ao desenvolvimento de habilidades e comportamentos complexos. Caminhar na posição vertical, por exemplo, era provavelmente favorecido nas savanas abertas, permitindo que os nossos antepassados vissem por cima das ervas altas e viajassem longas distâncias de forma eficiente. Isso não só ajudava na busca por alimentos, mas também na vigilância contra predadores. O uso de ferramentas, outra característica humana marcante, também surgiu em África, impulsionado pela necessidade de caçar, coletar e processar alimentos. A criação e o uso de ferramentas de pedra permitiram que os primeiros humanos manipulassem o ambiente de maneiras novas e inovadoras, facilitando a sobrevivência e a evolução contínua. As primeiras espécies humanas, como o Australopithecus e o Homo habilis, eram bastante diferentes dos humanos modernos. Eram mais baixos, tinham cérebros menores e possuíam ferramentas mais primitivas. No entanto, foram nossos antepassados, representando etapas cruciais no nosso passado evolutivo. Estes primeiros humanos viviam em pequenos grupos, procurando alimento e abrigo. Gradualmente, desenvolveram ferramentas e estruturas sociais mais complexas, estabelecendo as bases para o surgimento da nossa própria espécie, o Homo sapiens. Seção 4. Tesouros arqueológicos de África. África é um tesouro de sítios arqueológicos que fornecem informações valiosas sobre as nossas origens. Sítios como a Garganta de Olduvai, na Tanzânia, e as grutas de Sterkfontein, na África do Sul, revelaram inúmeros fósseis e artefactos. Estas descobertas, incluindo o famoso esqueleto de Lucy, ajudaram-nos a reconstruir a linha do tempo da evolução humana. Fornecem evidências tangíveis das nossas raízes africanas e da longa jornada que levou a nossa espécie. Seção 5. O legado duradouro de África. O papel de África na história humana vai muito além de ser o nosso berço evolutivo. É aqui que encontramos as primeiras pegadas da humanidade, um testemunho do nosso início. É um continente de imensa diversidade cultural e linguística, onde cada tribo e comunidade traz uma história única e vibrante, um testemunho da longa e rica história da humanidade dentro das suas fronteiras. As ruínas antigas e os artefatos históricos revelam civilizações avançadas que floresceram muito antes de muitas outras. Compreender as nossas origens em África não é apenas olhar para o passado, é também uma jornada para entender como essas raízes moldam o presente e influenciam o futuro.
é reconhecer a interconexão da humanidade e apreciar a herança comum que nos une a todos. Cada rosto, cada mão entrelaçada, conta uma história de unidade e diversidade. A história de África é a nossa história. Uma tapeçaria rica e complexa que continua a influenciar o mundo. Uma história de resiliência, adaptação e do espírito de exploração duradouro que define a nossa espécie. Através da música, da dança e da vida selvagem, vemos a essência de um continente que nunca deixa de inspirar.